Olá! Olha, quando a gente para pensar nos vários jeitos de falar português aqui no Brasil, a gente costuma chegar numas ideias que parecem meio óbvias, né? Tipo, a gente tem que respeitar, valorizar ou então adequar a linguagem. Mas e se essas abordagens, por mais bem intencionadas que pareçam, estivessem, na verdade, reforçando o preconceito? Pois é essa ideia surpreendente, baseada no trabalho de Valdir Heitor Barzotto, que a gente vai analisar agora. Então vamos lá. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com o dilema principal da língua. Depois, vamos dar uma olhada mais crítica nas soluções que todo mundo fala. A gente vai investigar as armadilhas que se escondem na ideia de valorizar, ver por que o conceito de adequar pode ser bem injusto e, por fim, a gente abre espaço para uma perspectiva totalmente nova. Bom, a grande pergunta que guia tudo isso é a seguinte: com essa diversidade linguística gigantesca que a gente tem no Brasil, como é que se lida com as diferentes formas de falar? Qual é a atitude certa, sabe? Especialmente num lugar tão importante, tão decisivo quanto a sala de aula. Como é que a escola deveria se posicionar quando recebe todas essas variedades? E olha, isso aqui não é só uma discussão teórica, de jeito nenhum. É uma coisa que todo mundo vive na pele. O sotaque, as palavras que a gente usa, o jeito de montar a frase, tudo isso vira motivo para julgamento. E são julgamentos que podem, literalmente, abrir ou fechar portas. O preconceito linguístico é real e ele tem consequências muito concretas na vida das pessoas. Bom, seguindo em frente, vamos ver como essa história se desenrola. Para lidar com esse dilema todo, o debate na área da educação costuma apontar para três estratégias principais. E assim, de primeira, elas parecem fazer todo sentido, super positivas. Mas é quando a gente olha mais de perto que os problemas começam a surgir. Então são essas três aqui. Primeiro, a ideia de que a gente deve simplesmente respeitar todos os jeitos de falar. A segunda é a proposta de valorizar as diferentes variedades. E a terceira, aquela ideia de adequar a linguagem, dependendo da situação. Agora, a gente vai desconstruir cada uma delas. Vamos começar pela tal da valorização. Parece uma ideia super nobre, não é verdade? Afinal, o que é que pode ter de errado em dar valor para o jeito que uma pessoa fala? O que acontece é que o próprio ato de valorizar pode, na verdade, esconder uma armadilha bem sutil, uma espécie de hierarquia disfarçada. E essa citação do Barzotto aqui é genial. Ela revela um paradoxo muito poderoso. Pensa só. Para alguém se propor a dar valor para a variedade linguística de outra pessoa, essa pessoa precisa primeiro achar que aquela variedade não tem valor por si mesma. Entende? É uma lógica que, mesmo sem querer, já coloca aquilo que se quer exaltar numa posição inferior. Então, o ponto crucial é esse. O ato de valorizar não acontece entre iguais. Quem se propõe a valorizar se coloca automaticamente numa posição de poder, de juiz do valor da língua do outro. E esse gesto, por mais que a intenção seja boa, acaba virando um sinal de discriminação. Por quê? Porque ele reforça uma hierarquia. Existe a língua que julga e a língua que é julgada. Certo, vamos então para a segunda grande abordagem, a adequação. A ideia aqui, que muita gente defende, é que não existe certo ou errado, e sim o que é adequado ou inadequado para cada situação. Parece uma solução super democrática, né? Mas a questão que fica é: as consequências de ser inadequado são as mesmas para todo mundo? Olha só esse exemplo que deixa essa desigualdade escancarada. Na situação A, a gente tem uma pessoa com grana que usa uma linguagem super formal num boteco. Qual a consequência? No máximo, vão achar que ela é um pouco snob. Agora, olha a situação B. Uma pessoa de baixa renda usando uma gíria numa entrevista de emprego. A consequência aqui é gravíssima. Ela simplesmente não consegue o trabalho. A conclusão aqui é bem clara, né? A regra da adequação não tem nada de neutra. Ela penaliza de um jeito muito mais pesado justamente quem já está numa posição de desvantagem social e econômica. A balança da adequação pende, e muito, para um lado só. No fim, ela acaba funcionando mais como uma ferramenta de exclusão do que de inclusão. Então, peraí, se respeitar é pouco, valorizar é um problema e adequar é injusto, o que é que sobra? Bom, depois de desconstruir essas abordagens todas, a análise do Barzotto aponta para um novo caminho. Uma proposta que tenta justamente fugir dessas armadilhas. E a proposta é radical de tão simples que é. Em vez de ficar julgando, valorizando, querendo corrigir, a escola deveria apenas receber. Simplesmente receber. Acolher todas as formas de falar como legítimas, sem criar nenhuma hierarquia, sem dizer que uma vale mais que a outra.
é um ato de aceitação plena e total. E os benefícios de uma abordagem assim são enormes, né? Primeiro, ela evita os danos que os julgamentos negativos podem causar. Segundo, ela já elimina de cara aquela ideia de que a língua de alguém não tem valor. Terceiro, ela supera a lógica furada e injusta da inadequação. E, talvez o mais importante de tudo, ela está muito mais alinhada com os princípios de igualdade da nossa Constituição. Essa perspectiva toda leva a gente a uma conclusão muito poderosa. A diversidade linguística não é um problema que precisa ser gerenciado ou corrigido. Muito pelo contrário, a unidade da língua portuguesa não existe apesar das suas muitas variedades. Ela existe por causa delas. São todas essas diferentes formas de falar que, juntas, formam esse organismo vivo e pulsante que é a nossa língua. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Em vez da gente ficar correndo atrás de uma norma única, de um padrão artificial, e se a verdadeira unidade da nossa língua, a força dela, estiver exatamente aí, na sua imensa diversidade, na riqueza e na multiplicidade de todas as suas vozes?